Olá, meus amigos! Vamos aqui continuar o nosso módulo de introdução à química, né? Hoje a gente vai ver um assunto bem bacaninha que é mudança de estado físico. Esse assunto, galera, apesar de ser muito fácil, ele sempre cai em questão. Já vi até questão no Enem, onde cobra o quê? Simplesmente o nome da mudança de estado. Estado sólido por líquido é o quê? Então cai todo ano em vestibular e às vezes no Enem esse tipo de pergunta. Então são assim questões que vocês não podem perder. Então a gente vai aprender quais os nomes dessas mudanças, tá bom? Então nós temos ali os três estados básicos da matéria, que é o estado sólido, líquido e o gasoso. Agora a gente vai aprender a mudança de um para o outro. Quando você muda do estado sólido para o líquido, isso recebe o nome de fusão. Então fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E para que ocorra essa passagem é necessário o quê? Ter aquecimento, é necessário aquecer o sólido. Até porque as partículas, as moléculas do sólido, elas estão muito próximas, estão bem assim organizadinhas, estão tão apertadinhas que é necessário aquecer para que elas se liberem um pouco. Aí se você aquecer, você passa para o estado líquido, isso é chamado de fusão. E se você continuar aquecendo, galera, essa substância, esse material, aí você vai passar do estado líquido para o estado de gasoso. E essa mudança é chamada de quê? De vaporização. Então vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E também é o que? Com aquecimento, tá bom? Passar do estado líquido para o gasoso, você tem que continuar aquecendo. Agora, galera, existe uma mudança que ela vai direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo meio, sem passar pelo estado líquido, que é o que? É a sublimação, é sublime. Ela passa direto do estado sólido para o gasoso, tá? Existem poucos exemplos disso, mas existem alguns casos específicos. Então, sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso direto, tá bom? Agora, galera, todos os outros as mudanças de estado inversas, elas ocorrem com resfriamento, tá? É necessário perder essa quantidade de calor que foi absorvido. E quais são elas, galera? São a condensação e a liquefação. A condensação, ou chamado também de liquefação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, isso o que? Resfriando, tá bom? E se eu continuar resfriando, agora eu vou passar do estado líquido para o sólido. E esse nome a gente dá o que? Solidificação. Então, solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, tá bom? E, galera, também ocorre o processo inverso da sublimação. Quando agora a gente passa do estado gasoso para o estado sólido, a gente dá dois nomes. É chamado de ressublimação, tá bom? Então, passar do estado gasoso para o sólido, chamado de ressublimação. Ou também chamado de sublimação inversa, tá bom? Sublimação inversa, porque a gente viu que a sublimação é sólido gasoso. E a sublimação inversa vai ser gasoso sólido, tá bom? Então esses são os nomes que vocês devem saber das mudanças de estado físico da matéria. Fusão, sublimação, vaporização, condensação, liquefação, sublimação inversa, ressublimação e a solidificação. Agora, galera, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, essa aqui, ela tem uma subdivisão, ela pode acontecer de três modos. E a diferença de um para outro basicamente vai estar na velocidade e algumas características que vão aparecer em um e não vai aparecer em outro, tá bom? Existem três tipos na vaporização. Nós temos a calefação. A calefação, a mudança do estado líquido para o gasoso, ela é quase o que? Instantânea. Então a velocidade é muito grande. O exemplo clássico que a gente tem aí é aquelas chapas, tá bom? Quando você vê aquelas chapas, é muito comum algumas crianças, inclusive eu já fiz muito isso, jogar água sobre aquela chapa. Quando você joga água sobre aquela chapa aquecida, bem quente mesmo, o que acontece? A água ela passa instantaneamente para o estado de vapor, tá bom? Então a gente chama essa mudança muito rápida do líquido para o gasoso de calefação, tá bom? Existe um que também tem uma velocidade grande, mas não tão instantânea como a calefação, que é a ebulição. A ebulição ela tem com uma velocidade assim alta, mas não tanto como a calefação, e ela tem como característica essencial o aparecimento de bolhas, ou como popularmente chamado de fervura. Então a ebulição, basicamente as donas de casa fazem todo dia, quando elas estão aquecendo a água para fazer o café. Então enquanto ela está aquecendo, ela está forçando o líquido a mudar de estado, e começa com o tempo a aparecer bolhas. Então a gente dá o nome de ebulição, tá bom? E o último caso, galera, a velocidade já é lenta, a gente chama de evaporação. Então a evaporação é a mudança do estado líquido para o gasoso de forma bem lenta, bem gradativa. Ela ocorre especialmente na superfície do líquido, sem agitação ou formação de bolhas. Essas são as características dela. É muito comum a gente ver isso que quando a gente lava uma roupa e coloca ela para aquecer no sol.
você observa que na superfície do líquido, lá na superfície daquela roupa que está o líquido, lá começa a haver a mudança de forma bem devagar. No caso ali, geralmente a água vai mudando do estado líquido para o estado gasoso. Então essa aqui, galera, é a mudança de estado físico, todos os nomes, todas as curiosidades que vocês precisam saber, tá bom? Então, meus amigos, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.